Bem-vindos, essa é a programação da Rádio Anjos, com você nesse podcast aqui nos estúdios. Anjos no Ar também estão ao vivo através do nosso site e rede social, Facebook, YouTube e Instagram. As páginas estão aí para você acompanhar tudo que acontece aqui no estúdio, na programação da Rádio Anjos. E hoje recebendo no estúdio esse casal maravilhoso, que é a missionária, a irmã Amélia e também irmão Deugênio. Né? A irmã Amélia, que está aqui presente como presbítera, né? Uma bênção para a gente aqui em Maracaju ter vocês aqui na programação da Rádio Anjos. Sejam bem-vindos. Né? Eu gostaria que vocês pudessem dar um alô para toda a nossa audiência, né? As pessoas que estão acompanhando aqui, sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa tarde, Demis, a todos que estão ouvindo, vendo, né? É um prazer nosso de ser convidados para falar desse Deus grande, né? Que faz muito pela vida da gente. É um prazer estar aqui. Nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa fé, um pouquinho da nossa história com todos. Bem-vindo também, Deugênio. Falou, muito obrigado, né, por dar essa oportunidade a nós, né, que sempre será bem, né, aceitamos bem, graças a Deus, estamos aqui para poder falar de nossa religião, da igreja, né, tudo aí que Deus nos abençoou, nós estamos aqui dando gratificação a Deus. Bom, vamos começar então, né, perguntando aí, claro. como que é esse primeiro contato aqui em Maracaju? Como que foi que vocês vieram para cá? Qual que é a história de vocês aqui na cidade? Conta um pouquinho aqui para mim entender um pouco, conhecer mais, porque tenho, assim, pouco entendimento sobre isso. Uhum. Pois é, Demis, eu nasci aqui em Maracaju. Maracaju é minha terra, né? A minha família é da parte da minha mãe. O meu avô, Rosário, é um dos fundadores daqui de Maracaju, né? E a minha mãe, ela foi criada aqui, a Dona América, né? O meu pai, ele era mineiro, que já faleceu. Mas, assim, a gente foi criado aqui na cidade de Maracaju e daqui a gente não sai, né? Que a gente ama esse lugar. É o lugar que, assim, que abraça todo mundo que vem de fora, né? Então, a nossa família é daqui. Eu sou da família dos Estival, sou da família dos Figueiredos. Então, assim, uma família grande, né? E todos trabalham nesse lugar, vivem neste lugar, né? E aqui a gente também tem a nossa família, né? Que eu tenho 2 filhas, uma só que não mora aqui em Maracaju. Você sabe que a gente faz aquela parte que está na Bíblia, né? Que os filhos crescem e batem asas, né? Então a minha filha mais velha, ela mora em Nioaque. Ela é casada com um militar que já foi para a reserva, né? Tem um neto. Eles moram lá, mas está aqui direto, né? Porque é perto, né? A outra é a Tassiana, que é casada com o pastor Juninho, da Igreja Batista Tessalônica. Mora aqui, né? Então, assim, a nossa raiz está aqui, em Maracaju. E eu tenho certeza que você conheceu o Deugênio aqui em Maracaju também. Aqui né? em Maracaju. Vocês se conheceram aqui. Então o Deugênio também pode falar um pouquinho, né? Como foi, assim, aqui a sua vida em Maracaju? Que eu mesmo fui nascido na região de Itaú, né? Que fica perto de Ponta Porã. Aí o meu avô lá tinha sapataria, lá na época tudo, a gente fomos lá. Mas como porque ali é uma cidadinha muito pequena, a gente não tinha o estudo que a gente precisava, né? Aí a gente mudou de Itaú para Itaporã. Aí de Itaporã nós viemos para Maracaju. Meu pai era carpinteiro, ele trabalhava, sabe, nas fazendas. Aí viemos para cá. E foi aonde que a gente está até hoje. Daí que eu conheci a Amélia, nós era vizinho. Olha. Aí começamos a namorar, né, Amélia? Então estamos até Coisa hoje. Boa. Né, hoje. Então isso faz 42 anos nós estamos juntos, a família nossa, sabe? Então sempre estamos junto com Deus, né, também. Demis, eu conheci ele, eu tinha 13 anos. Oi. Com 15, a gente colocou aliança. Aí eu completei 16 anos, dia 23 de abril, no mesmo ano, dia 2 de dezembro, a gente casou. E a gente passamos altos e baixos, né? Que um casal passa. Mas a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus, ele veio escrevendo uma nova história, né? E continua.
Então, assim, eu falo, Deus separou ele para mim e eu para ele. Então vocês vieram ali construindo esse relacionamento por um ano, por um tempo, casaram, né? Tiveram Duas filhas. Aí, quando vocês se casaram, né? Vocês continuaram morando no mesmo lugar? Como que foi? Sim, aqui em Maracaju mesmo, né? A gente ficou um tempo aqui, daí um tempo a gente mudou para Vista Alegre, moramos um ano lá, porque como ele era marceneiro e carpinteiro, então a gente ia onde tinha serviço, né? E na época eu não era professora, não tinha estudo, né? Porque eu parei para casar. E a gente ficou muito tempo assim trabalhando, mas morando aqui, sabe? Aí quando eu completei 29 anos que me deu o câncer, né? No estômago, e daí eu fui pro hospital em Dourados, daí de lá mandaram eu para casa porque não tinha jeito mais. Eu tava com 38 quilos pros médicos, né? E eu comecei o tratamento de quimioterapia e o Senhor foi fazendo a obra dele, né? Aí 3 irmãs da igreja presbiteriana foi fazer uma visita para mim e me falou de um Deus de milagre. E eu tive muita vontade de conhecer esse Deus, porque eu falava assim para ele que eu tinha 2 filhas pequenas para terminar de criar, né? Que a Tassiana tinha 5 anos e a Tati estava com 10. Então eu queria ver elas crescer, casar, ser amparado. E fui buscar esse Deus. E foi lutas, porque nessa época o Deogênio entrou numa depressão alcoólatra, né, que bebia sem parar, que fazia um pouco tempo que ele tinha perdido a mãe dele com câncer, então ele só bebia. E eu lutando. Quando o médico falou que eu ia fazer 1 ano de quimioterapia, eu fazia 3 aplicações no mês, né? Aí, quando foi na metade do ano, eu quis voltar a estudar, para ocupar a cabeça. Sim. E comecei a estudar, fazendo a quimioterapia, estudando. Ótimo. E buscando ao Senhor, sabe? Que eu falava para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha vida, na minha casa, na vida do meu esposo, o Senhor vai tirar essa bebida dele. E era buscar Deus, sabe? Sem parar. E Ele fez. Ele me curou do câncer maligno que eu tenho diagnóstico, né? Foi tirada metade do meu estômago. Você teve uma redução do estômago, no caso, tipo uma bariátrica, alguma coisa desse tipo? O meu foi cortado, porque a bariátrica eles grampeiam em caso, né? Agora em mim foi cortado, tirada a metade. Ah, entendi. Então, assim, tirou a metade e o diagnóstico foi maligno. Quando chegou o resultado, eles mandaram eu para casa, que eu tinha 38 quilos, né? Carregada no colo. Aqui em Maracaju. Bem delicada a situação. Tem, assim, na época o pastor Paulo Domingues me acompanhava. O Ricardo, a Droga Mais, você parar para conversar, ele conta tudo, né? Então, assim, como farmacêutico, ele que me acompanhava, né? Mas estamos aí, né? Que bom. E eu observo quando você fala que, né, tinha um grupo de pessoas amparando você. Tinha. Né, da igreja, amigos da farmácia, pessoas responsáveis, profissionais, acompanhando você e te ajudou a superar. Com certeza. Né, e te deu força também para superar com o seu esposo. Sim, né? Pois é. Isso aí foi uma instrução, uma preparação de uma fortaleza que se ergueu dentro de você. Eu observo que você fala isso com essa intenção, né? Sabe, Denis, eu não sou muito de ficar falando assim, ó, é IPI, mas eu vou te falar uma coisa. Naquele lugar ali, porque eu vim da Igreja Católica, eu amo meus irmãos católicos, todos eles. Mas o que eu recebi dentro da Igreja Presbiteriana, que eu fui conhecer ela em 94. Em 95, dia 5 de agosto, eu operei do câncer. Então, foi assim, aquelas pessoas que eu não conhecia, eu abria meu olho lá dentro do hospital evangélico em Dourados, eles estavam de mão dada orando por mim. Pessoas que eu não conhecia. A igreja daqui, pessoas que eu não conhecia, sempre orando por mim. E nesse tempo todo que eu tô ali, muitos entraram, muitos saíram. Às vezes até perguntam assim para mim, Amélia, você ainda tá na IPI? Eu falo, tô.
eu tô lá. Eu não tô lá porque minha igreja é bonita, eu não tô lá porque eu tenho irmão rico, eu não tô lá por causa disso, por causa do meu pastor. Meu pastor é uma bênção, mas eu não tô lá por ele. Eu tô lá por causa de um Jesus assim maravilhoso que eu conheci naquele lugar. Que eu conheci na época que eu mais precisava. Na época que eu olhava, eu não via saída. Não tinha saída para mim. E você ouvir médico, ouvir enfermeiro, ouvir pessoas falar que não tinha cura. Então, assim, ali eu achei a força que eu precisava. Sabe? Através daqueles irmãos que até hoje. Você sabe, Denis, eu falo do meu milagre, sempre falei, eu achava que o meu milagre era, e é, muito grande. Só que em 2023, o que eu passei com o Deogênio de ficar 74 dias dentro da Santa Casa. Primeiro ele ficou 15 dias no CTI, morto. Depois, quando dá alta, tira a traca, pega uma bactéria no pulmão. Aí volta de novo para o CTI, mais 7 dias. Sai daquele CTI e vai para o isolamento. Eu falo que é a ala dos mortos na Santa Casa, o quarto andar, a ala B. Porque ali fica aqueles que vão. E eu ali. E a igreja inteira, Maracaju inteiro, orando. As igrejas, eu sou grata a Deus, andamos nós dois fazendo visita em outras igrejas, sabe, Demis? Mas não conseguimos ir em todas, porque eu tenho meu trabalho dentro da minha igreja. Mas a gente ainda vai. Então, assim, a gente é grato pela vida de cada irmão que orou por nós. Muito. Eu vou orar, eu oro por Maracaju inteiro, porque é gratidão a Deus, né? Então, esse tempo que eu passei com ele ali, a força que vinha em mim era saber que tinha uma igreja prostrado, orando pela vida do Deogênio e pela minha vida. 3 vezes o médico falou, ele não passa dessa noite. Na segunda vez que ele voltou para o CTI, que me tiraram do quarto, que puseram a traca, voltou com tudo, eu ajoelhei num banheiro que estava em construção nessa ala e falei para o Senhor, eu tenho promessa que o Senhor mandou alguém me entregar, que ele ia sair de mão dada comigo falando do milagre. Eu não vivi esse milagre ainda, mas eu vou viver, porque eu sei que o Senhor vai realizar. Demis, o Deogênio, quando o médico deu alta, depois desses 7 dias que ele ficou no CTI, eles fizeram um laudo, paciente paliativo, e mandou para o hospital de Maracaju. Para ele ficar mais uma semana, 15 dias aqui, para poder tirar a sonda do nariz e vir para casa. Aí, Denis, o hospital não aceitou nem no particular, porque eles alegavam que o hospital não tinha uma estrutura para ele. O médico voltou em mim e falou assim, Amélia, eu não posso ficar mais com ele aqui. Eu vou mandar ele para casa. Falei, tudo bem, doutor. Nós vamos para casa. E nós viemos, Denis. Eu vim dentro da ambulância com ele. Ele não entendia nada. Sabe, nada. Não conversava coisa com coisa, aquela sonda. E eu só falava para o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. O Senhor tem me ajudado. Quando você falava com ele, no caso, você falava coisas simples, ele não entendia nada. Muitas vezes não. Não. Entendi. Muitas vezes não. Eu percebo assim, né? Tive uma experiência com um amigo que teve um AVC e ele perde a noção das palavras, né? Perde a noção, é isso? Perde. Mas hoje já melhorou, né, Deogênio? Sarei, graças a Deus. Maravilha. Graças a Deus. Sabe, Denis, ele hoje, assim, que eu vejo nele é a coordenação motora, né? Que ele não tem mais aquela força que ele tinha. O passado ele lembra tudo. E Que o bom. presente, às vezes ele esquece alguma coisa. Ele quer falar de uma pessoa, ele me pergunta, né? Sim. Mas o resto é normal, ele ainda faz a Curado. fisioterapia, sabe? Então eu falo assim, o porquê a gente está aqui. Qual ainda é o propósito de Deus na nossa vida? E eu falo sempre para o Senhor que eu ainda estou esperando, porque eu sei que tem mais, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, mas você é crente e está passando por essas lutas. Na palavra fala, né? Na palavra fala, tenha bom ânimo, né? Ter o bom ânimo, né? Que é importante.
tenha. E a gente tem. Para servir o Senhor. Para servir o Senhor. Bom, deixa eu aproveitar que você disse isso, que eu, falando com você no começo, você disse que trouxe uma palavra. Sim. Então, eu gostaria que você lesse uma palavra, então, essa palavra que você trouxe. Eu estudando lá, a gente, em relação à fé, a gente lê tantas coisas boas, né? Que tem na palavra, que eu falo que a Bíblia é um livro de receitas. É que nem se você vai fazer um bolo. Você pegar os ingredientes na quantidade certa, o bolo vai sair perfeito. Se você pegar e colocar de qualquer jeito, não vai sair. E a palavra, ela é perfeita. A Bíblia é perfeita. Tudo que você precisar, você pega ela e você acha. E no livro de Marcos, na página 11, do 22 ao 24. Então, quando começa no 20, ele fala o poder da fé. No 22, ele fala, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. O Senhor fala, independente da situação, sabe? Pede com fé. Pede com fé, porque Deus, ele fala na palavra, que ele nos dá. Eu vejo assim que às vezes a gente pede de manhã para ele algo e já quer receber, ou receber de tarde. Aí se ele não faz naquele dia, a gente emburra. Mas Deus não está me ouvindo. Ele não tá querendo fazer para mim. Mas é de formas diferentes, não é o que a gente quer, que a gente deseja. E eu sempre falo e vou falar, ele faz da forma dele, do jeito dele, o melhor dele, que quando a gente para, a gente olha para trás, a gente fala, era isso mesmo que ele queria fazer. Deu jeito para chegar ao ponto de ser batizado na igreja, de estar ali comigo de mão dada, teve que passar pelo vale da sombra da morte. Não é assim? Então, mas o amor dele é tão grande que ele está aqui. Às vezes eu olho ele assim, eu falo, Senhor, muito obrigado porque o Deogênio está do meu lado. Muito obrigado porque ele está caminhando comigo, ele está aqui. Sabe, Denis, um casamento, eu aprendi isso, ele tem que ser, assim, ter muito amor no casamento. Ter, assim, muita conversa. Em casa, eu conhecia ele quando ele não estava bem, quando ele chegava do serviço, eu olhava na testa dele, estava frangido, eu saía de perto. Acontece, às vezes, né? Às vezes acontece, né? Ou quase sempre, né? Aí eu saía de perto porque eu sabia que ele não estava bem. E hoje em dia eu converso com várias mulheres que separou, que casou. Às vezes eu tento ajudar a juntar, né? Que eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu sou contra a separação. Eu sou contra. Mas você não sabe o que eu estou passando. Olha, o que eu passei foi pior. O que eu passei foi pior, Denis, porque eu lutava contra um câncer, meu marido bêbado, prostituindo, gastando o que a gente tinha, o que a gente não tinha. Sabe? Então, assim, hoje eu vejo, eu passei. Foi superado, né? Mas foi superado. Eu tenho um amor por esse homem aqui, que é um amor de Deus. É um amor diferente. Quando você busca Deus, ele te dá um amor que às vezes eu não consigo nem explicar que amor é esse. Sabe? E nos dias de hoje a gente tem que viver buscando o Senhor para esse amor de união permanecer. Né? E é muito, assim, eu vejo assim que muitas separações é porque um não tem paciência com o outro não quer. E você sabe que a mulher hoje, ela está independente, ela trabalha, ela tem seu dinheiro, né? Só que lá em casa, quando eu estava na escola,
recebia salário, ele recebia, às vezes, de serviço, ele chegava, a gente sentava, conversava. O que vai comprar, o que vai pagar. Pode fazer isso? Não pode? Isso é importante. Isso muito. Muito. Eu vejo que os casais eles têm essa necessidade para permanecer no propósito. Sim. Né? Aí Sim. eles unem forças e alcançam objetivos, propósitos, né? Aham. E para isso, você tem que pôr ele no centro. Jesus no centro da sua união. E eu vejo também que muitos não querem ter esse tempo. Sabe? Às vezes eu ouço muitas coisas, eu dou a minha opinião e vou orar. Porque muitas das vezes me entristece meu coração que eu vejo que não quer. Sabe? Porque para você servir ao Senhor, você também paga um preço. Né? Que é a renúncia, né? É a renúncia. Geralmente a renúncia, a própria renúncia, né? Às vezes as pessoas pensam que a renúncia ela vem de bens materiais, Sim. coisas externas, né? Mas as renúncias que nós precisamos são aquelas do interior. Sim. Né? E quando você toma essa decisão de renunciar às coisas do mundo para servir Jesus, vem muita coisa, Denis. É teste sobre teste. E aí você tem que ter muita fé. Você tem que orar muito. Você tem que buscar muito o Senhor para Ele ajudar, né? Em 2 Coríntios 5, 7 fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O mundo oferece muita coisa bonita, né? Muita coisa boa. Às vezes eu falo para ele lá em casa, né? Quando ele estava bem, que tinha marcenaria, e às vezes ele trabalhava até no domingo. Amigos brotavam. Sabe? Sim. A gente ama os amigos dele. Eu falo para ele, a gente ama. Só que depois que a gente passou por essa situação, é raro aquele que aparece em casa e fala: "Oh, eu vim te ver". Sabe? Então eu vejo assim, e a gente continua orando por eles. Né? Porque Deus continua sustentando. Para você ter uma ideia, a gente sempre teve uma vida assim estabelecida, assim, boa, né? Porque os dois trabalhavam, é só nós dois em casa. E com tudo isso que aconteceu, Denis, a gente continua do mesmo jeito. Sabe, Deus não deixou faltar nada. Às vezes acontecem as coisas, né, que eu paro e falo: "Oh Deus, isso é lindo mesmo". Não tem jeito, que lá na igreja eles mexem comigo e falam que Deus é lindo. E é lindo. É lindo porque Ele está sempre ali, olhando, cuidando. É buscar. Sábado retrasado eu levei a palavra na igreja para os jovens, né? E eu estava falando disso para eles, porque eles estão bem novos, né? Estão começando. E que nunca venha desviar, porque a melhor coisa que tem na vida da gente é estar na casa de Deus. A minha vizinha às vezes fala: "Minha Amélia, você não vai em festa?" Eu falo: eu vou quando me convidam, mas muitos não me convidam porque sabem que eu sou crente. Eu gosto de festa, mas eu não vou na festa também para me beber, para me escandalizar o nome do Senhor, né? Tem festa que eu vou, já aconteceu de estar lá o copo rolando e a pessoa vir e falar: "Amélia, eu quero que você ora". Ei, mas Amém. Meu coração, olha, quase sai fora, né? Porque é assim, a gente tem que ser luz aonde a gente vai, que nem fala na palavra, né? Luz. E levar essa palavra linda. Porque eu vejo que até isso está diminuindo, né, Denis? Sim, sim. Até isso. Você falando sobre isso, eu lembro que nós estamos vivendo num tempo muito religioso. Sim. Né? Muito religioso. E a religião, ela cria um sistema próprio. Né? E a palavra confronta a religião. Né? Nesse momento é que nós vemos aí a importância da gente ter a palavra. Com né? certeza. Cada vez mais conhecer essa palavra, né? Ser guiado, direcionado pela palavra. Por ela, né? Porque ela é a única, né? Eu não tenho, sabe, assim, eu falo, não tem outra coisa a não ser você estudar a palavra, você levar a mensagem de Deus, porque tem muitos gritando socorro, que quer ouvir, e não tem quem fala. Sabe? Agora você me lembrou de uma passagem, né, que muitos irão procurar essa palavra, né?
irão de um canto a outro procurar essa palavra. Sim. Né? E ela será ela será escassa, né? Não encontrará. Pois é, esses tempos também eu falei lá para os jovens, né? Eles me convidam para levar a palavra e eu falei sobre isso. Quando foi a pandemia, as igrejas fechou as portas. Demis, eu ficava em casa, mas a minha cabeça estava lá no templo, lá para estar orando. E eu falei, esse tempo vai voltar. As portas estão abertas, procura uma igreja. Maracaju tem tantas igrejas. Sim. Né? Estuda e procura. E serve Deus de verdade. Porque vai chegar um tempo que nós não vamos ter acesso à palavra de Deus. E hoje é tão bom você ter ela na sua mão, você poder pegar. Porque eu sou assim, sabe, Demis? Eu não gosto de estar lendo no computador e no celular. Eu gosto de ter aqui na mão. Que nem eu estou estudando na UEMS, eu imprimi um livro de 124 folhas, porque a professora mandou para mim ler pelo... não. Eu imprimi. Então, assim, eu gosto de ter o papel na minha mão. E a Bíblia é um livro que eu amo pegar ela e ler, entender, sabe? Só que uma vez, Demis, eu falei assim pro Senhor, que eu não queria decorar isso daqui. Eu não queria. Eu queria que ele falasse comigo quando fosse a hora. E é até engraçado que ele faz isso. Às vezes eu lembro o versículo, não lembro o livro. Às vezes eu lembro o livro e não lembro o versículo, sabe? Sei. É por isso que meu carro carrega 2 Bíblias. 2 Bíblias. Na minha casa, onde você vai, tem. Então, assim, por quê? Tem muitos que decoram isso daqui. Mas não vive isso daqui. Decorado, eu também não decoro. Né? Eu também não decoro os versículos e página, versículo, né? Capítulo 1, versículo 10, ou algo assim, mas eu sei de toda a palavra. Eu sei. Né? Então. E a palavra, ela vem na nossa mente, né? Naquela circunstância, a palavra vem nos direcionar sobre aquilo, né? Sim. E aí busca, eu ouço, né? Eu ouço essa palavra, né? E aí eu medito nela, porque ela vem na minha mente muito, muito palpável, assim, fala assim, é isso que eu preciso fazer, é uma direção, né? Que antigamente eu achava que isso era coisa como a gente aprende, que nós temos uma inteligência e podemos, né, produzir memórias e ideias, mas depois de um tempo, né, eu entendi que não é coisas da minha mente, né, que me causa dúvida às vezes. Fala, não, mas será que é? Não, é uma direção. Então, se eu seguir naquela direção, eu vou, né, acertar. Né, eu vou acertar o caminho, ou o que é para fazer, ou às vezes entender o que está acontecendo, por exemplo. O que está acontecendo? Né, e chega a ponto da gente receber, ou eu comigo, né, por exemplo, receber uma palavra e receber uma direção e entender o que está acontecendo e achar ali também respostas, né, e soluções para aquela situação. Né? Então, quando a gente, né, se entrega a palavra, o conhecimento, essa palavra, ela, como diz na profecia, né, que Deus cravaria ela dentro dos corações. Sim. Né? Então, ela está cravada no meu coração. Com certeza. E Deus é tão lindo que Ele fala. E eu sempre faço assim, sabe, Denis? Eu tenho muito receio de falar alguma coisa que não é o que está na palavra. Eu faço a liturgia na minha igreja, né, uma vez por mês. E eu falo para o meu pastor, quando vai chegando a hora de eu subir na minha mão, começa a minar água. O coração começa quase a sair na boca, né? E eu sempre falo para ele, pastor, porque eu... Daí ele fala, é você, porque enquanto você estiver assim, o Senhor está te usando. Quando não tiver mais, Amélia, daí pode não estar mais. E eu tenho muita preocupação com a palavra de Deus, em falar o que Deus manda, sabe? Eu sou muito reservada nessa parte, sabe? Porque Deus, Ele mostra pra gente de uma forma que às vezes a forma é dura. E nos dias de hoje muitos não querem ouvir. Mas que nem você está falando, a partir do momento que a gente pega isso daqui, Deus fala. Ele encaminha, Ele orienta, né?
E ele não deixa de fazer o que é melhor pra gente, né? Eu falo, meu Deus lindo, ele é muito lindo, em tudo, né? Fala para mim um pouquinho sobre o tempo que você fazia rádio, né? Você comentou que fez um tempo de rádio. Olha, já me interessei por isso, né? E é interessante porque você me lembrou de um tempo onde eu fazia rádio com o pastor Paulo Domingues. Sim. Né? Então, um manancial de vida. Fala um pouquinho desse tempo. Pois é, Demis, esse tempo foi, assim, um tempo que o Senhor também tinha me prometido, que eu ia entrar em lugares que eu nem imaginava, que eu ia falar para pessoas que eu nem ia ver. Então, quando o Senhor Jesus me curou do câncer, o pastor Paulo, na época, o Paulo Domingues era meu pastor, e ele até então que me inscreveu na educação, que eu trabalhei 4 anos no estado, sem ter faculdade, sabe? Eu tinha terminado o 3º ano do ensino médio. E ele fazia o programa de rádio, né? Manancial. Sim. Aí um dia ele me chamou, falou, irmã Amélia, eu vou te ensinar a trabalhar na rádio. Quando eu pegar férias, você vai ficar lá. E eu falei, eu, pastor? Ele falou, é você? E ele me ensinou a trabalhar na Rádio Cidade de Maracaju. E depois ele também me ensinou na capelania no hospital. Trabalhei com ele também 3 anos lá. Então, assim, ele foi um anjo que ele me ensinou. E não só ensinar a levar a palavra de Deus, mas também a buscar o melhor de Deus, né? E lá na rádio foi, assim, um aprendizado para mim. Daí, quando eu não me esqueço, uma época, nas férias, ele viajou. E eu tinha uma mobilete, né? Tinha que atravessar a cidade para ir na Rádio Cidade. E eu fui. E no caminho eu falei assim para Deus, ai Deus, eu vou fazer até o pastor chegar esse programa, eu não vou fazer mais. Vou falar para ele, daí ele continua, não vou fazer mais. E cheguei lá. Fiz o programa, quando a gente colocava o telefone no ar, né? Aí tocou o telefone e eu peguei o telefone, daí um senhor, ele me cumprimentou e falou assim pra mim, irmã, eu tô ligando só pra me te falar uma coisa. Eu tô escutando o teu programa, eu escuto todo sábado. Por favor, não para de fazer esse programa. Porque a palavra que você lê aí, ela cura, ela me curou. O hino que você coloca aí, fala no coração da gente. Tem falado no meu coração. E eu tô ligando aqui só para falar para você, não para de fazer esse programa. Não deixe de levar a palavra. Porque como eu, tem pessoas do outro lado que não sabe de Deus, não conhece a palavra. Aí eu escutei ele. Aí agradeci. Coloquei o hino que ele pediu. Aquilo lá foi a mesma coisa que me dá um tapa na cara. Sabe? E eu saí de lá meio chorando da rádio. No caminho, falei, Deus, perdão. Aí eu continuei com o pastor até o ponto de parar o programa, né? Mas, assim, era um meio que eu gostava muito, sabe? E gosto. Eu já fui na rádio outras vezes, né? Mas é um meio de comunicação onde mexe com a pessoa quando você está ali falando do Senhor, né? E que nem esse irmão, que eu não gravei nem o nome dele, não lembro, mas ele falou, a palavra me curou, né? E daí ele falou bem assim, às vezes as pessoas na fazenda não vêm numa igreja, irmã. Moram em lugares que não vai na igreja, escuta o programa. E realmente, muitos me ligavam, né? De fazenda. Para pedir hino, né? Para uma oração que a gente orava. E muitas pessoas falavam, pastor Paulo, olha, aquela irmã estava lá com o senhor, ela orou, eu me senti bem. Só que é assim, Denis, eu falo para Deus assim, eu oro, eu coloco as pessoas em oração, que sempre estão me pedindo, sabe? Mas eu tô falando aqui, não gosto de ficar falando, ó, eu que orei e a pessoa foi curada. Não. Até você comentando agora, já estou imaginando já o nome do nosso programa,
Eu acho que o manancial de vida. Vamos fazer um manancial de vida aqui nessa versão nova aqui no estúdio. Vamos. Tá aí a grande oportunidade, né? Com certeza. Estaremos aí. Não. Vamos fazer. Claro, né? com certeza, é para isso. Porque né? Deus quer isso, né? Exatamente. A palavra, Jesus disse, enquanto você estava falando, eu lembrei dessa passagem. Uhum. E Jesus estava com os apóstolos e os apóstolos estavam reunidos ali e Jesus foi lavar o pé deles. Sim. Né? E Pedro falou, então lave minha cabeça também. Então Jesus falou assim, mas vocês já estão limpos pela palavra. Uhum. Né? Então a palavra, ela muda, né? Ela resgata, né? Ela né? Confronta as pessoas para abandonar, às vezes, o que é sujo para se tornar limpo. Né? Então, você falando isso, eu lembrei dessa passagem. Sim, com certeza. Eu vejo assim que a palavra, ela muda até o jeito de você ser dentro de uma casa, de você arrumar uma casa, sabe? Eu lá em casa, eu sou assim, se eu estou limpando, eu estou escutando um hino, sabe? Então, assim, ele muda, Deus muda em tudo, né? Às vezes você não precisa nem você ter muito luxo, não. Deus olha em você, as pessoas chegam perto de você e falam, nossa, o que você fez? Para mim mesmo, às vezes a pessoa pergunta, Amélia, o que você fez que o Deogênio mudou? Porque antes de acontecer tudo isso, ele já tinha parado de beber, né? O que você fez que o Deogênio mudou? Eu falei, eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor Jesus. Eu só coloquei para ele. Né? Porque era uma coisa que não era boa. Porque Deus, ele nos mostra e nos dá tantas coisas boas que não precisa a gente ir atrás de coisas que não são. Né? Na palavra fala, né? Naquele versículo, buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Quando a gente busca ele de verdade, de coração, Denis, não tem enfermidade, não tem desemprego, não tem falta de nada. De nada. Porque ele supre. Ele supre. Né? E isso é o melhor. Então, Rádio Cidade, Pastor Paulo, foi bênção. E continua sendo que eu falo com ele tem rádio. Tem, né? tem. Eu acompanho, às vezes, algumas participações dele na internet lá. Ele coloca, né? Ele foi assim... Eu falo sempre para ele que eu amo ele, a família dele. Porque foi ele... Até ele brinca, né? Porque eu estava no hospital e na época ele ainda não era pastor aqui e a esposa dele, a Vânia, ficou internada com crise de rim. Sim. E no quarto do lado do CTI onde eu estava. Aí disse que ele ia no vidrinho, ele olhava e falava, nossa, se deixa que não sai daí não. Mas eu vou orar. Daí ele levantava a mão e olhava e orava. Então assim, Deus, eu falo, quantas pessoas da IPI do Senhor colocou na minha vida? Para orar por mim, pelas minhas filhas, né? Minha filha mais velha também é conhecedora da palavra, né? Então, assim, eu amo Deus. Amém. Por isso. Eu quero aproveitar que a gente está nesse tema, né? E comentar aquilo que eu falei no particular aqui, né? E com certeza agradecer o pastor Paulo, porque ele foi, né, um grande semeador na minha vida, né? Quando eu ainda era, né, leigo, né? Ainda perdido, né, ele colocou palavras e lançou sementes sobre a minha vida que frutificaram. Né? Essas sementes, muitas vezes, elas demoram a germinar. Com certeza. Né? Mas hoje eu reconheço o trabalho missionário da vida dele, né, sobre a minha vida e todo esse crescimento, né, essa busca pela fé veio de conhecer essa palavra através da vida dele. Ele é bênção, sabe, Demis? Ele fez muito dentro de Maracaju, muitos. Eu vejo a IPI, né? Teve uma época que saiu alguns que ele levou, agora estão voltando, sabe? Assim, então, ele tinha uma paciência para falar, ele tem amor pelas almas, né? Sim. Então, assim, eu admiro muito ele. Eu falo... Ele e o pastor Edson Rios, da Igreja Presbiteriana de Dourados, eles foram os anjos que o Senhor colocou. Pastor Edson, eu nem conhecia ele. Ele trabalhava no Banco do Brasil, lá em Dourados, né? Ele era novinho, recém-casado. Sim. Eu abria meu olho, ele estava com a roda, assim, orando em volta de mim, dentro daquele hospital. E eu não conhecia, sabe?
Então, assim, até hoje ele fez o casamento da Tassiana, né? Então, assim, a igreja abraçou em oração pessoas que não me conheciam, né? Então, eu aprendi esse amor também, que foi ensinado ali, sabe? Eu não vou orar por você porque você tem um carrão, viu, Denis? Eu vou orar por você porque eu amo você ser filho de um Deus grande, como eu sou. E o melhor que ele tem para mim, ele tem para você. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? E tem muita coisa que eu observo que vai acontecer com o tempo e não aconteceu ainda porque eu não estou preparado para isso, né? E às vezes eu quero acelerar o processo e trazer coisas para o hoje, coisas que eu não estou pronto. Sim. E eu percebo isso, né? Muitas vezes eu percebo. Gera uma certa frustração às vezes. Fala assim, não, mas vai acontecer. Sim. Né? Então eu percebo que, assim como você comentando sobre a sua neta, né? Neto. Seu neto. Neto. Seu neto, observando, né, como que as coisas levam um tempo para acontecer, mas elas vão acontecer porque também lembro de Abraão, né, quanto tempo ele esperou e às vezes a promessa, né, ficou longe, né, então a gente observa isso, quanto é importante a gente ter essa paciência e esperar no Senhor, né, e crer com fé e esperar com paciência. É que nem sempre eu falo, a gente pede, Denis, algo e a gente quer, quando Deus está chegando com o presente para entregar, a gente leva a nossa mão. Aí ele encolhe, ele fala, mas espera mais um pouquinho, né? É o ser humano, é nós, sabe, assim, eu não sei se é a idade que está chegando, eu estou muito naquela assim, sabe, eu estou descansando no Senhor. Eu peço, eu tenho desejo, só que eu falo para Ele, eu sei que na hora do Senhor o Senhor vai fazer, eu não sei como vai ser. Se vai ser do jeito que eu quero, como é que vai ser? Hoje, Sim. Quando meu netinho veio do hospital, eu peguei ele assim no Bebê Conforto e falei, Senhor, eu falo meu, mas isso aqui é do Senhor. O Senhor está nos alegrando, porque era promessa que esse daqui ia ver o neto da filha caçula. Então, assim, a gente está vendo. As promessas que eu recebi lá na época das tribulações, eu estou vivendo. 30 e poucos anos. Então, assim, não é uma semana, não é um mês, não é um ano, sabe? Mas o que me faz hoje ver, receber, me alegrar? É confiar, é ter fé. Fé. Essa é a essência, né? É a essência. É o que Jesus nos pediu, né? É a fé. Porque a fé move. A fé transforma. A fé renova, dá vida, né? Traz de volta. E assim, Deus está ali esperando ver essa fé. Essa fé vem do coração, né? Não tem. É o buscar na palavra, é servir Ele, né? E ficar eu falo assim, no colo dele. Ô, papai, quero ficar no seu colo. Eu falo para ele. Né? Porque a gente sabe que ele não abandona o filho dele, na palavra está escrito. Ele não deixa a gente de lado, não. É a gente que deixa ele. Sabe? Ele está sempre ali, falando, eis-me aqui, eis-me aqui. E eu sempre falo que os dias estão passando rápido. Né? Sim. Muito rápido. Acelerado. Hoje já é segunda. Parece que ontem foi segunda. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que também ser rápido na palavra. A gente tem que ser rápido em buscar o Senhor. Porque hoje eu estou aqui falando com você, Demis. Eu não sei amanhã. Sim. Esse daqui estava na marcenaria trabalhando numa quarta-feira. No outro dia, tava lá os médicos falando, esse não tem escapatória. Né? Então, assim, a gente tem que viver o hoje buscando e servindo ao Senhor. Porque o dia está passando. E ele está aí, ó. Eis-me aqui, filho. Eis-me aqui, filho. Você chega num culto hoje, a palavra é de um jeito. Você chega amanhã, a palavra às vezes é mais dura do que aquela, ou é mais branda. E assim, e está sendo assim.
eu sempre falo para isso aqui, depois que Jesus trouxe ele à vida, a gente não falta culto, né? Faltamos esses dias porque a gente tava com dengue, sabe? Porque... Superou uma dengue ainda. Ainda peguei, né? Não é fácil, hein? Não, eu e ele. Vocês são a superação, né? E não fazia, acho que 20 dias que nós tínhamos tomado a vacina. Deixa eu falar sobre a dengue. A dengue foi o seguinte, né? Ela primeiro pegou ela. Eu tava normal, foi. Primeiro pegou a dengue e pegou nela. Aí eu tava tranquilo, normal, não sentia nada e andando normal. Aí quando amanheceu um dia, quem amanheceu ruim foi eu. A dor no corpo, na perna, nos braços, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, será? Eu pensei, né? Aí tá, eu sempre ficava no sofá lá, deitava no sofá, aí sentava, aí tá, e aquela dor não saía. Não saía. Eu ia pôr a mão assim, me sentar no sofá, não conseguia. Aí tá. Aí passei 2 dias ruim, né? Aí foi pro médico. Aí fomos pro médico. E continuou. Aí um dia eu passei mal lá em casa, rapaz, né? Eu saí, fui do sofá, fui sentar na varanda. Sim. Quando eu cheguei na porta da sala, tá? Amoleceu as pernas, levei um tombo. Fraqueza nas pernas. Aí levei aquele tombo, né? E eu não dava conta de levantar. Daí ela foi me ajudar a levantar, não conseguia também. Também. Aí tá. E agora? Aí ela ligou pra mãe dela. A mãe dela morava perto e eu lá, sabe? E eu lá tentando levantar e não conseguia. Aí tá, com muito custo, a mãe dela chegou, né? Aí ergueram eu lá, daí puseram na cadeira lá, fiquei lá, sentado. Só que aquele dia eu passei ruim o dia inteiro. Era dor no braço, era dor no... Dói tudo, né? Mas doía. Aí tá. Aí passou o dia, daí eu fiquei no sofá, né? Aí falei, eu vou deitar. Eu não sou muito bom, não, vou deitar. Aí, mas só que sempre quando eu aprendi lá com ela na igreja, antes de eu deitar, eu sempre falo com Jesus. Eu falo com Jesus, né? Aí sentei na cama, aquela dor no braço, assim. Falei, meu Deus do céu, né? Daí falei com ele, Deus, eu podia tirar essas dores de mim, do meu braço, tira essa dor da minha perna, que eu não estava conseguindo andar, sabe? E fui falando, assim com Jesus, sabe? Aí tá, aí fiquei sentado na cama lá pensando, aí tá. Aí deu vontade de ir no banheiro, eu falei, puxa, como é que eu vou levantar aqui de novo? Pensei, né? Aí estiquei a perna, já não estava sentindo, não estava doendo mais a perna, o braço também não. Aí levantei, fui no banheiro, né? Fui no banheiro, não estava sentindo mais nada. No outro dia levantou curado. Aí tá. Aí voltei pro banheiro, do banheiro, sentei na cama, puxei a perna, não estava doendo nada. Rapaz, aí dormi. Aí quando foi madrugada, eu acordei de novo e eu pensando que estava doendo ainda a perna e o braço. Ficou com a memória da dor, né? Fiquei com a memória, né? Aí eu fechei a perna, o braço não doía nada. Falei, meu Deus do céu, né? Deus é maravilhoso, né? Aí tudo bem. Aí levantei, se levantou primeiro cedo, né? Aí daí a pouco eu peguei e levantei, sem sentir nada. Jesus curou ele na hora que ele pediu. Na hora que eu pedi. E ele tem as limitações, né? Assim, entendeu? De andar rápido, assim, não anda, né? Então eu falo assim, por isso que eu falo, eu e minha casa nós servimos Deus de milagre. Não tem outro deles, não tem. Ele sentou na cama que nem ele está falando. Ele sempre ouve eu falar, senta, fala com Deus, fala com Jesus que ele vai fazer. E ele fez, curou, sabe? Demis, eu quero ler um versículo, está lá em 2 Coríntios 4:13, que fala, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E como nós cremos nesse Deus de milagre, nesse Deus que faz, é por isso que a gente fala. Sabe? E agora eu tenho um ajudador, sabe? Maravilha. Que a gente sai de mão dadas, que a gente fala desse Deus. E no fundo do nosso coração é que cada pessoa que ouvir, que passe a buscar esse Deus enquanto é tempo. Verdade. Enquanto é tempo. Profético, né? Tempo profético.
tempo é tempo. Porque está se passando. Sim. E você disse algo e eu lembrei assim que tem uma frase que eu ouço sempre do pastor Jean, e ele fala no Rema, né, que é a escola, e ele fala assim que a fé fala. Né, a fé fala. Eu ouço sempre isso lá quando eu vou na escola bíblica, né, a fé fala. Então, de repente, né, tá aí a palavra, como você disse, né, a fé falou. A fé falou. É assim, né? A gente tem que viver assim, buscando o Senhor, servindo Ele, porque vai chegar um dia que ninguém vai poder fazer isso. Eu não sei se eu vou estar nesse dia aqui, mas eu não quero estar. Enquanto nós tivermos o fôlego, né, o propósito foi determinado, né? E o que era um projeto virou um propósito hoje. Já virou uma né? coisa. E esse trabalho aqui que você está vendo, participando hoje, é algo que eu quero que você me ajude sempre que possível. Com certeza, Nós vamos voltar mais vezes aqui. Continuar com esse propósito, porque é só convidar que a gente está aí. É que o manancial de vida ele vai voltar. Avisa o pastor Glória Paulo. a Deus, vou falar pra ele. Vou mandar depois para ele o link e vai voltar. Volta mesmo. Ele vai ficar muito feliz, porque uma vez ele falou para mim: Amélia, arruma patrocinador, continua com esse programa. Só que daí eu não fui, né? Parou. Mas é uma semente plantada, né? Sim. A gente sempre tem vontade. Sim. Eu converso na segunda-feira com a pastora Célia, que ela faz a programação também, né? Eu sempre converso com ela. Mas, assim, dá vontade de ter esse tempo, né? De levar a palavra do Senhor, os hinos, né? Sim, É bênção. já pode preparar os hinos já, porque aqui Aí. a gente vai Olha isso, voltar a fazer, acontece. vamos voltar a fazer o manancial de vida. Isso aí. É só você Amém. marcar e falar pra gente, a gente tá aí. Eu já vou lançar o card aí na rede social, a gente vai voltar com o programa Manancial de Vida aí. Pode. O programa... Você lembra quando começou? Ai, não lembro. Faz muitos anos, né? Ó, só que eu fui curada do câncer agora em agosto, faz 32 anos. E assim, acho que tava com uns 3, 4 anos que eu tinha passado já, né? Que daí ele me convidou, não lembro. Mas eu vou tentar descobrir, eu te falo. Ou Se ele lembrar também. pergunta pro pastor Paulo, ver se ele lembra. Ele deve lembrar. Faz muito tempo. Ele deve Nossa. lembrar. Sim, muito bom. Ele deve lembrar, sim. Eu vou perguntar para ele, que daí ele me fala. Eu não sou muito de guardar data, sabe? Às vezes eu marco, porque eu não sou de guardar. Sim. Eu sempre esqueço. Isso é bom, né? Porque eu falo assim, que a gente guardar muitas coisas também, né? A gente acaba gerando uma ansiedade, né? E você sabe, Denis, eu penso assim, a gente tem que viver o hoje, sabe? Sim, isso. Né? O Sim. hoje. Né? Às vezes eu olho as fotos antigas e fico impressionado até, né? Porque eu não lembrava mais. Eu tenho uma lá na rádio, fazendo o programa, até teve um aniversário da Rádio Cidade que a dona Miriam mandou a Daphne perguntar se tinha, né, alguma coisa, registro para sair no jornal. Eles tinham o jornal ainda. Sim. Aí eu mandei a foto, ela falou, nossa, isso é uma relíquia, guarda. Então eu tenho guardado a minha foto que eu tirei lá, mas foi uma época muito boa e a gente vê o que Deus faz, né? Mesmo à distância, você não conhecendo pessoalmente a pessoa, Sim. a gente sabe que Deus move, né? Sim. Através de um hino, através de uma oração, através da palavra, né? Que a Sim. gente exprana. Mas é bom servir o Senhor, né? E é melhor ainda levando a sua palavra, né? Palavra de fé e esperança, que é a palavra que nós estamos sedentos hoje, né? Com certeza. São sedentos, né? Com certeza. Você me fez lembrar da mulher samaritana, que ela estava com sede no poço. Né? Daquele jeito, né? Daquele jeito. E eu vejo assim que tem muitos assim com essa sede, sabe? Às vezes você está perto da pessoa e não percebe, né? Que aquela pessoa está com sede. Então a gente tem que prestar atenção, né? Tem muitos aí que não conhecem esse Deus que a gente conhece. Não sabe dos milagres que esse Deus lindo faz, né?
Sim. Ah, mas como que não sabe? Não sabe, porque a vida das pessoas hoje é um corre, né? É um corre para tudo, é horário para tudo. Sim. E é tão incrível que você não vê uma pessoa falar do horário que ela tira para estar com o Senhor. Não vê. É verdade. Né? Eu ouço muitas vezes falar assim, né? Quando eu estou conversando com alguém, fala assim, ai, mas você sabe que eu não tive tempo nem de sentar para mim fazer uma oração? Você sabe que eu não estou tendo tempo de pegar a Bíblia? Isso a gente ouve. Né? E deveria ser a prioridade, né? Com certeza. Como diz Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas ele acrescenta, né? Eu e ele estão vivendo isso agora, Deus. Amém. Sabe? A gente correu muito. Muito. Mas a gente buscava, sabe? Eu ia mais. Às vezes ele falava assim, eu falava, vamos na igreja? Ele falava, não, vai você. Eu já te dei o carro para você ir. Vai você. Às vezes ele ia, assim, num encontro de casais, mas não era sempre. Sim. Sabe? E eu falava, Senhor, vai chegar esse dia que ele vai estar em tudo comigo. Hoje, Denis, se eu facilitar, ele vai para a igreja e eu tenho que correr. Porque eu aprendi uma frase, né, bíblica que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus. Então, eu falo assim, eu comecei a entender que quando eu estou passando uma dificuldade, eu não tenho que olhar a dificuldade. Eu tenho que lembrar disso. Com certeza. Né, que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Né, então, é só esperar. Né? E lá em Isaías também fala, né? 41:10, não temas porque estou contigo. Não te assombres porque sou teu Deus. Sim. Então ele está sempre. Né? Ele é o nosso Deus. Ele está a todo tempo, em qualquer lugar que você estiver, ele está ali, te olhando. Às vezes, muitas vezes eu falo, livra a gente de tanta coisa, a gente às vezes nem percebe. Por quê? Porque percebe. Só o fato de amanhecer, né, a gente recebeu uma nova oportunidade. Com certeza. Não sei que eu sempre falo, quando amanhece, eu sento na cama, agradeço a Deus também. Eu e ele. Colocamos o pé no chão e agradecemos ao Senhor, porque Ele cuidou durante a noite e a gente está levantando de manhã. A gente agradece sem parar, sabe, Denis? Porque o ar que a gente respira, tudo, o alimento, as vestes, que Ele não deixa faltar, né? Ele tem um cuidado em tudo. Sim. Né? Então, eu falo, esse meu Deus é lindo, então a gente tem que ter tempo para Ele, a gente tem que buscar mais Ele, né? Estar mais na presença dEle. Eu quero caminhar já para uma conclusão. Sim. Né, mas, claro, deixar que vocês possam aí deixar, né, uma mensagem especial, né, os convites, né, para mais e mais pessoas também vir, né, participar desse momento com vocês, seus convidados, né, no programa Manancial de Vida. Vamos lá. Já coloquei você no compromisso. Já estamos aí. Né? Então, isso, né? vai ser bênção. Com certeza. É promessa deles, lá de trás. Mas Amém. vamos lá, né? Convidar mesmo aquele que quer, peça, né? Para o Senhor colocar desejo no coração de ouvir a palavra, né? Sim. Independente da situação que você... mas eu estou bem, não estou precisando. Sim, é nessa hora que a gente precisa. Na hora que a gente está bem. Sim. Para ser a força na hora da luta, né? E que cada irmão possa buscar esse Deus. E com certeza, né, no programa Manancial, a gente vai estar aí, né, falando desse Deus lindo, das promessas, porque tem muita promessa. As pessoas não entendem que na palavra tem muita promessa para a nossa vida. Amém. Né? É só pegar a palavra, estudar ela, que ela faz. Eu amo Deus, agradeço Ele todo dia, toda hora, pela minha vida, pela vida do Eugênio, da minha casa, da minha cidade, né? A gente tem que orar muito pela nossa cidade, muito, muito. Então, assim, todas as áreas, né? Sim. Né? Começando no prefeito, vereador, em tudo, né? A gente tem que orar muito para eles, para Deus cuidar, livrar, né? Porque há tantas coisas ruins acontecendo, né? No meio de uma coisa boa, acontece 10 ruins. Então, assim, este é o momento da gente levar a palavra, da gente testemunhar o poder de Deus
Eu sempre falo para o Senhor Amém. que eu só vou parar de testemunhar o poder dele a hora que ele calar minha boca. Que é a hora que ele me levar. Porque do contrário, eu vou estar sempre falando dele. Porque o que ele fez, o que ele faz, e ainda o que pode fazer na minha vida, na vida do Deogênio, na minha casa, é grande. E a gente vai esperando isso, né? Sim. Foi uma tarde boa de estar aqui com você. Amém. Obrigado. por ter Deus vindo. abençoe muito você aqui na tua casa, no teu trabalho, na tua esposa, filhos. Amém. Que o Senhor seja o centro neste lugar. Você está Amém. num bairro que você conhece bem, como é, como Sim. eu, né? Sim. Eu oro muito pelo nosso bairro. Então, assim, para que Deus acampe os anjos ao derredor, tirando tudo que não é bom e que possa colocar só coisas boas Amém. neste lugar. Deogênio, obrigado por ter Então tá. participado com a gente. O Deogênio não falou muito, né? Ele fala. Eu percebi que nas próximas eu vou ter que formular umas perguntas para o Deogênio. Aham. Né? É bom. Vou fazer umas perguntas, né, para ele lembrar, Aham. né? Lembrar, eu vou preparar isso aí. Aham. É que eu tô trabalhando ainda com ele, sabe? Aham. A gente vai trabalhando, né, velho? Claro. A gente conversa, daí eu falo para ele, tem coisa que sim, tem coisa que não, então a gente está trabalhando. Você sabe que quando eu fui fazer a pós de psicopedagogia clínica, na época, estava muito difícil para mim estudar, sabe? Um dia eu falei para Deus, por que será que eu estou fazendo isso? Sem contar que era pago, não era barato, sabe? sim. Por que será? Aham. Agora, em 2023, eu descobri o porquê será. Exercitou tudo que aprendeu. Olha Você isso. vê como que é, né? Como que Deus faz. Quanto Sim. tempo faz? Muito tempo. Sim, sim, Então, assim, é assim que Deus faz, Deus. sim. Ele completa o que Ele quer na nossa vida, na hora dele, do jeito dele, sabendo que uma hora a gente vai precisar. É. E eu precisei. Te preparou com ferramentas, Com tudo. Com tudo. né, para esse momento. Com certeza. Né, Amém. bem? Amém. Olha, foi muito bom estar aqui. E a gente vai fazer uma oração, né, bem? É, Amém. Para encerrar essa tarde. Que eu Amém. ainda tenho que dar banho no neto. Oh, que maravilha, né? Isso é coisa boa, né? Eu tenho que ir lá e 6 horas tem que estar na UEMS. Muita alegria, cheiro de crianças, talquinho, né? Fralda. Ainda fralda mais o limpa. João. Esse é o João, sabe? Imagino, que alegria. É bênção de Deus, Que alegria. milagre de Deus, né? Sim. Tá aí, pra gente pegar. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de falar dos teus milagres, de tudo que o Senhor tem feito. Eu louvo ao Senhor, Pai, por permitir, Pai, que eu e Deogênio estejamos junto com o Demis, meu Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor coloque teus anjos de poder aqui, seja o ajudador dele, Pai, livrando de todo o mal. Porque se um dia o Senhor preparou este lugar, é porque nós já sabemos que era para levar a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, àqueles que não te conhecem. Pai, no nome de Jesus, venha abençoar, Pai, cada instrumento aqui, Pai, cada coisa que o Demis colocar aqui, ó Pai, que seja para ti, Senhor. Seja abençoado por ti, Senhor. Adentra a casa dele, ó Pai, não deixa faltar nada, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a esposa, os filhos, ó Pai, em tudo que forem fazer, Senhor. Pai, nós te pedimos nesta hora, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel e justo, que cumpre tuas palavras na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo pela vida do Deogênio, pela minha vida. Gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Toda honra, toda glória nós damos nesta tarde, ó Pai, para ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito Amém. bom, viu? Amém. Muito obrigado por Mas- esse momento especial com vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradece. Nós que agradecemos. E estamos aí. Amém. Vamos dar um